O dog do Reddit. Minha esposa me traiu quando estávamos em um relacionamento à distância, há 20 anos. Eu pedi o divórcio e nossos filhos a odeiam. Você conhece esses eventos onde todos relembram os bons tempos, reconectam-se com velhos amigos e, ocasionalmente, acabam revelando um pouco demais sobre o passado. Um passeio pela memória pode rapidamente se transformar em um acerto de contas com os segredos, e é basicamente disso que se trata o meu relato. Eu sou um homem, tenho 48 anos atualmente, e sou casado com Raquel, mulher de 49 anos, isso há 18 anos, mas nos conhecemos há mais de 22 anos agora. Nos encontramos em um festival intercolegial quando estávamos na casa dos 20 anos. Fiquei instantaneamente atraído por sua confiança e charme, e nos demos bem imediatamente. O que começou como encontros casuais rapidamente se transformou em 2 décadas de casamento e 2 filhos, um menino de 15 anos e uma menina de 12. Eu achava que tinha vencido na vida com um casamento estável, um emprego decente e filhos adoráveis. Mas fui surpreendido pela realidade há um mês, quando participei de um evento de ex-alunos da pós-graduação dela. Raquel sempre foi muito ativa em seu grupo de ex-alunos, mentorando estudantes, organizando webseminários e mantendo contato com antigos amigos. Este ano, o grupo de ex-alunos organizou uma festa para celebrar sua reunião, permitindo que os cônjuges participassem. Raquel não gostou da ideia, dizendo que isso diminuía a diversão, já que muito tempo era gasto explicando piadas internas. Não percebi nada suspeito inicialmente. No entanto, conforme o evento se aproximava, perguntei se ela havia se organizado para a viagem, ela parecia hesitante. Alegou que não se sentia bem e não queria enfrentar a viagem de 4 horas, algo incomum, já que ela nunca perdeu esses eventos antes. Perguntei o que havia de errado, e ela disse que não queria deixar os filhos a sós, pois adolescentes podem aprontar quando ninguém está em casa. Ofereci várias soluções, como deixá-los na casa de amigos ou com meus pais. Quanto mais ela resistia, mais eu insistia em ir junto. Por fim, organizei tudo e ela concordou relutantemente. A festa começou normalmente. Os amigos dela foram receptivos, e todos relembravam os tempos de juventude. No entanto, quando a noite avançou, as conversas se tornaram mais pessoais. Em certo momento, uma amiga dela, Mona, fez um comentário sobre um cara com quem Raquel teve um caso durante a pós-graduação, chamando de um cara estranho que a perseguia. Fiquei confuso, já que estávamos juntos nessa época, mas Mona insistiu que era na pós-graduação. A atmosfera ficou estranha, e outros amigos tentaram minimizar a situação. Por contexto, Raquel e eu estudamos em faculdades diferentes. Ela se formou um ano antes de mim e conseguiu um emprego. No meu último ano, fui morar com ela, e depois ambos decidimos fazer pós-graduação em cidades diferentes. O relacionamento à distância foi difícil, mas eu achava que estava funcionando. Quando voltamos para casa, confrontei Raquel sobre o comentário de Mona. Ela tentou justificar dizendo que havia contado o caso de brincadeira aos amigos da pós-graduação, mas eu não acreditei. Pressionei-a até que ela admitiu ter me traído uma vez durante uma sessão de estudos noturna. Eu não me lembrava de ela ter mencionado uma sessão de estudos com um cara. Sempre era algum nome de menina que ela mencionava. Perguntei se eu já havia visto esse cara, já que durante aqueles 3 anos participei de alguns eventos onde ela me apresentou aos amigos. Ela confirmou e revelou o nome dele. Meu Deus, eu me lembrava de ter conhecido aquele homem e apertado sua mão. Eu tremia de ansiedade. Durante anos, acreditei que tínhamos um casamento sólido. Superamos os desafios do relacionamento à distância e depois construímos uma vida juntos. Agora, tudo parecia uma mentira. Não sabia como reagir. Ela tentou minimizar, dizendo que foi só uma vez e que aconteceu há muito tempo. Ela ainda mencionou que estávamos em um relacionamento à distância. Perguntei o que isso deveria significar, mas ela não deu uma resposta direta. Ela insinuou que traição é algo comum em relacionamentos à distância. Tentou me manipular, sugerindo que talvez eu fosse um idiota por ser leal e não fazer o mesmo naquela época. Perguntei como eu deveria saber disso. Ela respondeu que seria uma regra não dita em relacionamentos à distância que permite dormir com outras pessoas quando o parceiro não está por perto. Ela ainda disse que nem estávamos noivos e que não sabia onde nosso relacionamento levaria ou se eu estava realmente sério. Fiquei perplexo. No meu último ano, nem fui ao meu baile porque ela ficava chateada se eu levasse outra garota. Acabei passando a noite do meu baile abraçado com ela, assistindo ao filme favorito dela. Se ela me impôs regras, deveria ter seguido as mesmas. A conversa me deixou zonzo. Peguei meu celular e carteira e saí de casa, dirigindo sem rumo por 1 hora. Acabei ficando na casa de um amigo. Não contei a ele imediatamente o que aconteceu, apenas disse que precisava me afastar dela por um tempo para processar tudo e, obviamente, descansar a minha mente um pouco. No dia seguinte, voltei para casa enquanto ela estava no trabalho para pegar itens essenciais. Mandei uma mensagem dizendo que diria aos nossos filhos que estava em uma viagem de trabalho. Ela disse que eu estava exagerando, mas concordou em me dar um tempo para processar meus sentimentos.
Desde então, estou morando com meu amigo. Não consigo parar de imaginá-la com aquele cara. Uma semana depois, contei ao meu amigo sobre o ocorrido. Ele demonstrou empatia, mas desencorajou a minha separação. Também procurei uma advogada para discutir minha situação. Quando contei a Raquel, ela ficou surpresa, tratando tudo como algo casual. Agora ela quer uma conversa madura. Contou aos meus pais que minha ausência está afetando as crianças. Quando minha mãe me ligou, expliquei que estava decidido a me separar. Ela pediu que eu considerasse os 20 anos de casamento e o bem-estar das crianças. Tenho certeza de que não quero continuar com ela, mas também não quero perder a conexão com meus filhos. Sempre fui um pai presente e quero continuar assim. Alguns amigos sugeriram que eu permanecesse casado até os filhos crescerem e saírem de casa. Ultimamente, as crianças começaram a desconfiar da minha ausência. É a primeira vez que fico tanto tempo longe deles. Quando ligo para casa, desligo se Raquel atender. Crianças não são tolas e percebem essas coisas. Quero seguir adiante, mas todos, incluindo meus pais, amigos e colegas, sugerem que eu não tome decisões precipitadas e talvez dê uma segunda chance para salvar um relacionamento de décadas. Não estou mudando de ideia por causa da opinião deles, mas às vezes é reconfortante ter alguém apoiando sua decisão, o que não aconteceu no meu caso. Todos dizem que isso aconteceu antes de ficarmos noivos, então eu deveria superar. Mas eu não consigo. Simplesmente não consigo. Só queria desabafar aqui e saber se alguém já enfrentou uma situação parecida, bem como saber como vocês lidaram com isso. De qualquer forma, obrigado. Primeira atualização. Recebi muitas críticas por não agir como um macho alfa que destrói a esposa traidora. Não sei o que isso significa, mas imagino que seja sobre perder o controle e buscar vingança. Gente, tenho 2 filhos menores, e quer eu goste ou não, terei que lidar com ela enquanto passamos pela situação de coparentalidade. Li muitas histórias de homens que destroem suas esposas traidoras, desaparecem ou fazem todo tipo de coisa. Não sei se consigo fazer isso com meus filhos no meio. Estou satisfeito em preservar minha dignidade ao me separar e me tornar um copai. Agora, quanto à atualização em si, é o seguinte. Voltei para casa após 40 ou 45 dias. Deixei claro para ela que não poderia continuar casado e que estava entrando com o pedido de divórcio. Ela me acusou de destruir nosso casamento, argumentando que o que aconteceu foi há muito tempo, antes mesmo de estarmos noivos. Tentou justificar, dizendo que isso era normal em relacionamentos à distância e insinuou que eu provavelmente tinha feito algo parecido. Essa tentativa de desviar o foco só me deixou mais irritado. Disse a ela que nunca traí e que não poderia ficar com alguém que me traiu e escondeu isso por 20 anos. Ela perguntou se poderia fazer algo para salvar nosso casamento. Respondi que não. Apenas queria que encerrássemos tudo de forma amigável e que coparentássemos nossos filhos pacificamente. Após lágrimas e tentativas de me fazer sentir culpa, ela finalmente concordou em cooperar. Ela sugeriu que, se fossemos nos separar, deveríamos informar as crianças antes que soubessem por outros. Contar às crianças foi uma das coisas mais difíceis que já fiz. Fizemos uma reunião familiar, e eles imediatamente começaram a especular. Para nossa surpresa, eles acertaram rapidamente, dizendo que estávamos nos divorciando e que tinha a ver com o evento de ex-alunos. Minha filha, rapidamente, disse, eu sei. O papai traiu a mamãe com uma amiga no evento. Eu fiquei chocado. Mas ela esclareceu que nada disso aconteceu, admitindo que estávamos nos divorciando por erros dela na época da faculdade. Ver ela assumir a culpa me deu alguma esperança de que poderíamos coparentar bem no futuro. Não queria que meus filhos testemunhassem hostilidade entre os pais. Nesse momento, meu filho virou-se para minha filha e disse, viu? Eu te disse que foi a mamãe. As garotas não são leais. Ele tinha terminado recentemente com a namorada e começou a generalizar que mulheres eram um problema. Foi triste perceber que nossos filhos estavam apostando sobre quem era o culpado. Garantimos às crianças que, apesar de tudo, elas eram nossa prioridade e que as levaríamos à terapia para ajudá-las a processar a situação. Enquanto isso, mudei para o quarto de hóspedes e mantive contato mínimo com Raquel, exceto para tratar de assuntos das crianças. Comecei a procurar um lugar para mim e decidi dividir nossos bens igualmente. Ela ficaria com a casa e me pagaria metade do valor atual. Cada um ficaria com seu carro, e os bens compartilhados seriam vendidos ou um de nós pagaria metade ao outro. Nossas crianças, sendo sensatas, poderiam escolher com quem queriam morar. Raquel concordou com tudo, exceto com a casa. Ela se recusou a pagar o valor atual, dizendo que era injusto devido à inflação imobiliária. Sugeriu pagar metade do valor original ou nada. Insinuou que poderia ficar com a casa como pensão. Olhei para ela, indignado, e disse, estou sendo muito respeitoso, apesar de tudo o que você fez. Você ganha o mesmo que eu, se não mais. Você traiu, mentiu, encobriu, destruiu nosso casamento e abalou a paz de nossos filhos.
E ainda tem coragem de pensar em uma pensão? Ela recuou depois disso. Entramos com o pedido de divórcio. No nosso estado, há um período de espera durante o qual o casal precisa participar de terapia conjunta se os filhos têm entre 4 e 16 anos. Durante uma dessas sessões, a extensão total da infidelidade dela veio à tona. Eu não acreditava que tinha sido apenas uma vez. Se ela foi capaz de fazer isso uma vez, sem remorso, provavelmente fez outras vezes. Mas ela sempre evitava responder diretamente, dizendo: "Que diferença faz? Você já vai se divorciar de mim, tenha sido 1 ou 10 vezes." Admito que o número não importa, mas eu queria saber a verdade. Finalmente, ela confessou. Não foi apenas um cara. Durante os 2 anos do nosso relacionamento à distância, ela dormiu com pelo menos 10 homens diferentes. Foram encontros casuais e também amizades com benefícios, o que significava que ela teve relações múltiplas vezes com alguns deles. Para se justificar, disse que todos sabiam que era algo casual e que ela estava em um relacionamento sério comigo. Ela jurou que nunca me traiu emocionalmente. Uau! Isso merece um prêmio Nobel? Perguntei o motivo, e ela disse que era por solidão. Suas desculpas só aumentaram minha raiva. Se ela se sentia negligenciada, por que não falou comigo? Por que não terminou logo em vez de me enganar? Morávamos a 4 horas de distância e nos encontrávamos pelo menos uma vez por mês. Então, a desculpa dela sobre solidão e necessidade era apenas uma fachada para encobrir seu comportamento lascivo. Instintivamente, eu poderia ter percebido algo, mas ouvir tudo explicitamente foi devastador. Sua traição não foi um momento de fraqueza, mas uma traição planejada. Senti como se não conhecesse a pessoa com quem me casei. O pior de tudo é que conheci alguns desses caras nos eventos da faculdade dela, e agora me sinto patético por isso. Não consigo evitar pensar que, ao me encontrar, esses caras tinham um sorriso arrogante ou uma expressão de superioridade, sabendo que estavam ficando com minha parceira pelas minhas costas. Estou tão abalado com a revelação que me matriculei em terapia individual para lidar com minhas emoções e descobrir como seguir em frente. Acelerei minha busca por uma nova casa e quero me mudar o mais rápido possível. Os trâmites legais continuam, e espero que terminem logo para que eu possa retomar minha rotina. Tudo isso tem me causado muito estresse, e gostaria de deixar tudo no passado logo. Segunda atualização. Uau, minha última atualização gerou bastante engajamento. Obrigado por interagirem e desculpem pela demora em trazer novidades. Estive lidando com muitas responsabilidades, processos legais, desgosto, mudança de casa, paternidade e um trabalho em tempo integral. Tem sido uma luta. Para começar, já me mudei. Raquel concordou em pagar metade do valor atual da casa, mas em parcelas. Aceitei porque não queria complicar e atrasar ainda mais o divórcio. Ela tem feito os pagamentos diligentemente nos últimos 4 meses, e espero que continue até quitar o restante. Sobre as crianças, inicialmente fizemos um acordo provisório para que dividissem o tempo entre nós. Mas isso não durou muito. Elas perceberam quem realmente era sua mãe e perderam todo o respeito por ela. Elas ouviram Raquel flertando ao telefone enquanto ainda estávamos no meio do divórcio e morando na mesma casa. Quando as crianças a confrontaram, ela tentou manipulá-las, dizendo que eu era a má influência que as havia virado contra ela. Meus filhos responderam que se mudariam comigo. Ela explodiu de raiva, dizendo que eles se arrependeriam de abandoná-la quando fossem mais velhos. Em vez de reduzir a distância, seu comportamento manipulador apenas os afastou ainda mais. Durante uma discussão acalorada, minha filha gritou: "Você foi quem destruiu esta família, não o papai. Pare de culpá-lo pelos seus erros." Meu filho, normalmente calado, apoiou: "Agora vimos quem você realmente é. Você mentiu para nós assim como mentiu para o papai." Minha filha até comentou comigo: "E se ela mentiu para você por 20 anos, como podemos saber que não mentiu para nós também?" Ouvir isso partiu meu coração. Quando me mudei, meus filhos praticamente mostraram o dedo do meio para ela e vieram comigo. Raquel não aceitou bem e ameaçou pedir a guarda deles. Mas as crianças deixaram claro que ficariam com ela até os 18 anos, e depois disso, nunca mais a viriam. Meu advogado garantiu que as ameaças dela não seriam válidas no tribunal, especialmente porque as crianças têm idade suficiente para expressar suas preferências a um juiz. Essa raiva nos meus filhos me assustou. Não queria que crescessem como pessoas amarguradas e perturbadas. Por isso, além da terapia familiar, matriculei-os em terapias individuais para que pudessem gerenciar suas emoções. Não queria que odiassem a mãe, e isso não seria saudável para o bem-estar deles. Após algumas sessões, meu filho começou a responder aos telefonemas dela e a agir de forma civil. Recentemente, minha filha voltou a morar com Raquel porque gosta do antigo quarto dela e do jardim espaçoso. Atualmente, estou morando em um apartamento alugado, que não é o ambiente ideal para as crianças. Porém, meu filho ficou comigo. Ele terminará o ensino médio em breve e se mudará para a faculdade. Mas o que mais me chocou foi a pressa desesperada de Raquel para que eu saísse de casa.
Ela disse que queria seguir em frente com a vida após o casamento e que minha presença dificultava isso. Mas eu sabia a verdade. Ela queria se livrar logo de mim para poder voar livremente. Assim que eu e as crianças saímos, ela quase que imediatamente começou a namorar. Isso me fez questionar se ela realmente foi fiel durante nosso casamento. Confesso que mesmo eu já não me importando mais com ela nesse momento, ainda assim que senti surpreso com a velocidade dela em partir para outra, demonstrando não ter praticamente nenhum apego emocional ou sentimental pela família. Alguns de vocês perguntaram se eu fiz um teste de paternidade nas crianças. Deixe-me esclarecer, e não o fiz. E não quero fazer, a menos que as crianças queiram. Meus filhos são meus. Isso é algo que não quero arruinar. Podem me chamar do que quiserem, mas essa é minha escolha. Eu entendo completamente se não concordarem comigo, mas, novamente, meus filhos e eu sempre tivemos um vínculo e proximidade muito grande. Eles são tudo para mim. Diferentemente do que parece que a minha ex sente. Então não tem como eu passar a ver os meus filhos de outra forma. Eu os amo, e isso nem ela será capaz de destruir. Ainda, devo dizer que até agora, eu não estava saindo com ninguém. Mas, uma semana atrás, uma colega de outro departamento me chamou para sair. Eu disse a ela que tinha acabado de me divorciar, e ela respondeu, e mesmo os recém-divorciados podem tomar uma xícara de café. E isso me marcou. Não de uma forma que me fez me apaixonar ou algo do tipo. Mas gostei do encontro com ela e estou pensando em chamá-la novamente para sair. Talvez me critiquem por seguir em frente tão rápido também. Mas por que não? Vou completar 50 anos no próximo mês. Perdi de 22 a 24 anos da minha vida com uma mulher que me traiu pelas minhas costas. Ela começou a sair com outros antes mesmo do nosso divórcio ser finalizado. Então, por que eu deveria esperar? Não tenho culpa em priorizar meu bem-estar. Meus filhos têm sido incrivelmente solidários. Eles até me incentivam a sair em encontros e viver minha vida. E é exatamente isso que vou fazer. Obrigado por acompanharem o meu relato. A maioria de vocês foi incrível comigo nos comentários e sou muito grato. Comentários sobre o relato. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. Primeiramente, gostaria de dizer que tirei uns dias para descansar e aproveitar a virada de ano. E espero que vocês tenham conseguido fazer o mesmo. Agora, quanto ao relato, infelizmente, o OP ficou parecido como eu estou aqui agora, mas isso sem nem mesmo ter ideia. Ele estava casado esse tempo todo com uma pessoa manipuladora e mentirosa, que assim que o seu segredo foi subitamente revelado, ainda tentou o enrolar para manter a situação do jeito que ela desejava. O fato é que ela não demonstrou arrependimento, e como o OP bem destacou, não seria nem um pouco improvável que ela tenha agido no casamento como ela agiu enquanto eles estavam namorando. Eu ainda acredito que o OP deveria ter feito sim um exame de DNA em seus filhos, não para afastá-los ou algo do tipo, já que o seu amor por eles era inabalável, mas sim para ter a real noção de quantas mentiras ele viveu. Por fim, a atitude dela no final mostrou que ela não se importava nem com os filhos. E foi muito bom saber que eles ficaram do lado do pai. Então, meu veredito é que o OP fez o certo, se divorciando dessa mulher horrível e buscando o seu bem-estar e o de seus filhos. Mas e vocês? O que acharam desse relato? Gostaria de saber a opinião de vocês nos comentários. Muito obrigado a todos por acompanharem. Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.